dia a todos. Eu sou André Baniwa, da Organização Indígena da Bacia do Içana. Eu fiquei prestando atenção nas conversas. O Baniwa ia dizer, se escutasse na rua, ia dizer pá! É uma admiração, mas parece uma coisa impossíveis, mas também que dá medo ao mesmo tempo, né? Uma vez, contando a experiência, quando criamos para comercializar a cestaria Baniwa, fomos para São Paulo, participamos da exposição e voltamos com a ideia de associar nossa cestaria com o cachepô dos floristas lá e levamos para a comunidade animado com logomarca desenhado já, e a gente animado contando isso como novidade, mas as mais velhas estavam chorando. As mais velhas estavam chorando. Mas o que eu queria dizer, trazer a questão indígena para vocês, é que a economia da floresta faz sentido para nós, povos indígenas, né? Eu vejo várias maneiras de formular isso. Tem bioeconomia como diversidade e riqueza para desenvolvimento sustentável, que é da Semana Ciência e Tecnologia, é outra abordagem. Isso representa, os povos indígenas se sentem representados nisso, né? Como é que os povos indígenas, nesse contexto, mantêm a sua própria formulação também para não exatamente sumir nesse contexto, nessa questão da invisibilidade, né? Eu acho e vejo e sinto que é necessário essa visibilidade, né? O que leva os povos indígenas a serem vistos como gente preguiçosa, né? Porque não tem registro diário do trabalho, da produção, da quantificação do trabalho que ele faz na comunidade. Portanto, então ele é pobre, né? Ele está vivendo na terra dele sem fazer nada, não contribui nada com o crescimento do país, e é chamado de animais porque vive no zoológico, a expressão do presidente atual, né? Mas é necessário que entender, do ponto de vista indígena, essa a economia indígena. Ser pobre nas nossas terras não é ser pobre de riqueza, de recursos naturais, a gente é pobre de dinheiro, né? A gente precisa de mínimo lá, a gente não precisa grande quantidade, né? Essa é a dificuldade quando a gente coloca o produto nosso associado à nossa imagem, do nosso trabalho, para o mercado, né? É nesse sentido o medo, vamos dizer. Trabalho com pimenta, uma vez já teve demanda de 80 mil potes de pimenta. A gente fica doido, porque se eu tenho 4 casas de pimenta, tem capacidade mínima de produção e teria que convocar os Baniwa inteiros para fazer isso não sei quanto tempo. Então, quando fala de escala, ela aceleraria esse impacto no nosso caso, né? Eu acho que nesse sentido, apenas para trazer uma reflexão, como é que vai fazer isso? O economista, ele pensa no número, na capacidade de produção. Já falei isso lá no outro encontro algumas vezes. Quando ele pergunta qual a capacidade de produção de uma pessoa. 20 potes de pimenta por dia. E quantos estão produzindo? Quantos podem fazer? Você fala, não, são 6 mil, a metade pode produzir. Multiplica esse 20. Então, ele tem mensalmente quantos pimenta tem. Só que isso não é nossa realidade, né? Vai para a roça, vai pescar, faz a casa, faz a festa, organiza, viaja. Entre essas coisas que são produzidas. Não vive somente de produzir para comercializar, né? Não só vive do dinheiro para comprar cada coisinha para ele sobreviver. Ele produz, organiza e faz. O dinheiro é para determinado tipo de necessidade que existe lá dentro das terras indígenas. Mas eu queria apenas comentar isso, né? Mas o sentido que eu acho que da nossa participação interessa esse assunto, porque de alguma forma passamos a ter uma certa visibilidade diferente, não só do discurso, de reivindicar os direitos, de marcar terras indígenas, e a gente começa a entrar na cena de produção, de registro da produção. No estado do Amazonas, devido a nossa associação emitir nota fiscal,
dentro da Secretaria da Fazenda, já sai assim, o povo Baniwa produz. E outros parece que não produzem. Mas só apareceu com um númerozinho lá, mesmo que seja pequeno, mas aparece o povo Baniwa produzindo, por causa da emissão da nota fiscal. Né? Que é uma burocracia danada para a gente poder dar conta disso. E para a gente andar um pouco mais nisso, a gente precisa bastante desejo, dedicação para a gente aprender a fazer essa gestão mais burocrática da questão. É isso. Obrigado. Agora a Joana Martins. Mas a última é essa? Isso, é a última, daí volta para o Bom dia a todos, eu sou Joana Martins da Manioca. Manioca, a gente vai estar à tarde falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Eu quero colocar duas coisas. Uma que, na verdade, complementa, se é que precisa de complemento, né, o que o André acabou de falar pra gente. Mas eu acho que é o principal, isso na Manioca e na minha experiência de vida, né, como amazônica mais urbana, é esse entendimento da relação da cultura amazônica com a cultura do mundo. Eu costumo dizer, e hoje muitas vezes eu falo que a gente aqui vive num mundo paralelo, né, que é muito difícil do mundo entender. Porque talvez o mundo tenha caminhado num ritmo que a Amazônia, e talvez por isso ela esteja preservada, né, ela tem um ritmo diferente, seja por causa das distâncias, seja por causa da cultura do povo e das prioridades desse povo. Como o André falou, o dinheiro não é só o que motiva a nossa população, né, os nossos povos tradicionais. E até mesmo nos centros urbanos. O ritmo do belemense e do manauara não é o mesmo do paulista ou do carioca. Então, ou do nova-iorquino ou do londrino. Então, acho que entender isso, respeitar isso e encontrar uma forma de fazer esse diálogo. Porque o que a gente percebe é que hoje a Amazônia quer conversar com o mundo quer conversar com a Amazônia, mas para que haja diálogo, todos têm que entender o outro lado. Né? Então, assim como os povos indígenas, as comunidades tradicionais estão se abrindo para entender o capital também precisa se abrir para entender esse povo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é uma contribuição para o debate. Dentro da gastronomia, e o berço disso é a Europa, né, a gente traz um exemplo que pode vir a ser reaplicado no Brasil e é muito pouco trabalhado na Amazônia. E aqui a gente já tem algumas experiências nisso, que é a indicação geográfica. Né? A partir do momento que um território é reconhecido pelo produto que ele desenvolve, por características culturais desse produto, do manejo, do processo de produção, isso talvez seja uma solução para que a gente não precise escalar tanto essa produção, porque eu confesso para vocês, com esse olhar, a palavra escala me preocupa, né? Porque a gente tem um território muito grande, mas a gente não tem tanta gente assim que detém esse conhecimento e faz esse trabalho cultural com essa biodiversidade. Então é um olhar muito de fora a questão da escala, que talvez não seja possível para o território. E a indicação geográfica, ela vem como uma solução, porque ela agrega valor. Você começa... Porque assim, gente, não sejamos tolos de achar que daqui a alguns anos, vários outros países do mundo vão estar produzindo açaí, que se a castanha continuar, vai se encontrar tecnologia para produzir castanha. A gente tem a borracha, a gente tem o cacau, né, que nem são mais da Amazônia, são do mundo. Isso vai acontecer com a nossa biodiversidade. Agora, se o mundo souber que a origem disso é a Amazônia, que o açaí original, o melhor açaí do mundo é da Amazônia, porque o berço dele é aqui, como a gente está começando a fazer com o cacau, né, e aí na gastronomia isso tem um potencial ainda maior, a gente tem uma forma de se diferenciar dessa produção que vai ser mundial, de tudo que a gente descobrir aqui que tem valor. Isso é fato. A gente tem história para mostrar isso. Então, acho que essa questão da indicação que aí o Origens trabalha muito isso, né? Da onde vem, quem são essas pessoas, qual é essa cultura. E aí a indicação é trabalhar em NPI, né? Reconhecimento, protocolo cultural de produção, seja da pimenta Baniwa, que hoje ela nem precisou da indicação geográfica para ter o entendimento da importância do processo produtivo do povo Baniwa. Né? É trabalhar isso, é trabalhar a cultura e nomear esses territórios ou esses povos que trabalham. Que a gente agrega valor, não precisa escalar muito, mas tem valor. Né? Porque no final, para o mundo que está lá fora, é o valor financeiro que importa. Então, eu acho que é essa contribuição que eu queria deixar e mais tarde a gente fala sobre a manioca. Obrigada. Obrigado. Pessoal, aí, então,
Estamos encerrando aqui, então vocês façam as considerações, as respostas e a fala final, tá bom?